Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aí na nossa Opinar Week. Gilmar, bom dia, como é que tá? E aí, gurizada, tudo bom, Bruno? Firme e forte, né? Tamo aí. Show de bola. Pessoal, vamos falar um pouco hoje um assunto aí que tá também de grande importância aí no mercado hoje. Muitos de vocês talvez conheçam, outros não conheçam. Ah, o etanol hoje é um dos biocombustíveis mais utilizados, né, no, no mundo como um todo, né? Tem um apelo muito grande aí à utilização desses biocombustíveis para reduzir a emissão de gases e aí tudo mais, né? Então, a produção de etanol hoje tá ganhando um espaço muito grande no mundo, né? Hoje tem diversas fontes de produzir esse etanol. A principal que é conhecida hoje é a cana-de-açúcar, mas uma commodity aí que está entrando forte no mercado, que nós vamos falar hoje, é o milho. Muitos talvez de vocês aí não sabiam sobre isso, né? Que o milho tem esse potencial de produção de etanol. Mas falando aqui, um produto agrícola aí que tem como se diz, uma grande taxa de conversão aí de quilos de produto para litros de etanol, chegando aí até 420 litros por tonelada. Então a gente vai falar um pouco sobre essa produção aí de etanol de milho e a importância, né, dessa nova atividade aí no meio agrícola e no comércio como um todo, né, Gilmar? Cara, é isso aí. Começando do princípio, né, cara, a ideia dessa produção de etanol a partir do milho é por uma questão de aptidão mesmo, né, cara? Como você bem comentou, o milho ele tem uma capacidade de converter a matéria dele, a massa dele em etanol muito alta. Fica na casa aí de 40 e pouquinhos por cento seria taxa de conversão, ou seja, cada tonelada de milho que tu produz, tu consegue tirar 400 e poucos litros de etanol. É diferente da cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar tem uma taxa de conversão menor, fica abaixo de 10%. É óbvio que a cana-de-açúcar produz muito mais por unidade de área, mas quando a gente lembra que a cana-de-açúcar leva no mínimo um ano para ser colhida, a gente consegue entender que a comparação tem que ir um pouquinho mais além. O milho a gente consegue fazer duas safras dele por ano, né, cara? Então, quando a gente leva em consideração esse detalhe aí, acaba que as produções de etanol por hectare de uma cultura ou da outra se equivalem, ou a gente tem até um pouquinho de ganho em relação à produção do milho, a produção de etanol a partir do milho em relação à cana, né? Esse crescimento que a gente teve da produção do etanol a partir do milho nesses últimos tempos aí é justificado, né, cara? É justificável, na verdade, porque a gente teve um acréscimo na produção do milho. E vai fazer o que com esse milho? Se está tendo produção, a gente tem que ter algum destino. O Brasil ainda tem bastante consumo pela parte animal e tudo mais, mas tendo uma indústria para fazer a compra desse insumo, fazer a compra do milho, acaba facilitando e funcionando a produção. Então acaba sendo um ciclo, né, cara? E a gente tem a produção do milho que está crescendo porque está tendo demanda por essas usinas do etanol ou pelo próprio consumo animal que a gente tem, está tendo mais produto no mercado e precisa ser destinado para algum lugar isso. E as indústrias que fazem esse processamento do milho para a extração do etanol, eles identificaram uma oportunidade interessante com toda essa pressão que a gente tem, essa pressão ambiental, por buscar fontes de combustível que sejam mais limpas, que sejam renováveis e que tenham eficiência. E a gente consegue isso no etanol, né? Além dele ser eficiente na questão de combustão e tudo mais, a gente tem o valor agregado por litro é menor quando comparado com o combustível fóssil natural, né? Comumente usado, na verdade. Então, acaba que um conjunto de fatores que interessam tanto para a indústria, tanto para o consumidor final
E para o pessoal que faz a pressão aí da limpeza dos combustíveis, vamos colocar assim, por essa pegada mais limpa, acaba que essa produção do etanol a partir do milho beneficia e muito e consegue atender toda essa galera aí. A gente tinha até pouco tempo atrás a produção da cana-de-açúcar com uma intensidade maior. Só que a produção da cana-de-açúcar, ela envolve um pouco mais de técnica e muito mais trabalho, cara. Para fazer o plantio da cana-de-açúcar, você tem que ter lá a produção da cana para você fazer o plantio depois, fazer o plantio das mudas, né? O plantio da cana em si. Você tem que abrir murchão para poder plantar a cana. Você tem que pegar e fazer o corte da pedaceira de cana para esparramar, é tudo na mão. Você tem que pegar e voltar cobrindo, tem que jogar o adubo de uma forma diferente, a colheita é um pouco mais demorada. Às vezes tem problema para fazer a colheita por causa da massa dela, os equipamentos são muito maiores e mais caros. Cara, começou a ficar um pouco mais complicado trabalhar com essa cultura em comparação às outras culturas que a gente tem. No caso, como a gente está tratando da produção do etanol, o milho veio para dar uma contornada nisso aí. Se a gente tinha cana para fazer a produção basicamente do etanol, e o milho consegue atender essa demanda e com uma dificuldade de se produzir bem menor, por que a gente não vai trocar, né? Então, eu acho que um ponto de partida para esse desenvolvimento da produção do milho e para esse aumento da produção do etanol a partir do milho é reflexo desses pontos. Primeiro, a questão de apelo social, vamos dizer assim, por um produto que seja mais limpo e que tenha qualidade. E o segundo é pela própria o aumento da produção e a facilidade que a gente tem de produzir o milho quando comparado com a cana-de-açúcar, né? Além de ser uma cultura mais rápida, fica exposta por menos tempo à condição climática e tudo mais, o que acaba favorecendo, né? Dando um adendo aí ao que você falou, hoje em dia a gente vê aí no dia a dia do campo a dificuldade de encontrar mão de obra, digamos assim, braçal, né? Na cana-de-açúcar a gente tem muito disso, muita demanda dessa mão de obra ainda braçal, para fazer limpa, diversas atividades. E no milho a gente não, com o avanço da tecnologia dentro da agricultura, a gente não precisa disso, né? Então a gente consegue fazer tudo com máquina, né? Desde o plantio, manejo cultural e a colheita, né? Então facilita muito mais, como você bem falou. E falando da demanda aí, né? Como é o melhor da oferta de milho, né? Hoje aqui no Mato Grosso a gente vê aí os silos dos armazéns aí tudo cheio e já estão colocando o milho no pátio, né? Fazendo um monte de milho no pátio. Então, até essa produção escoar aí para exportação, por exemplo, ou para outras regiões, demora um pouco e a logística é bem puxada, né? Pega, por exemplo, aqui o Mato Grosso, para exportar, por exemplo, né? Vai ter que sair lá no Porto de Santos ou Paranaguá. E é isso aí dá 1.500 quilômetros, 2.000 quilômetros. Então, tendo uma usina de produção de etanol a partir do milho nessas regiões aqui, a quantia que barateia, né, a questão de logística aí, né? Pode entregar teu produto ali na usina ali que dá, sei lá, 100 quilômetros no máximo. Então isso acaba sendo muito interessante para o produtor também, que consegue baratear um pouco o custo ou ter um valor agregado um pouco maior no produto também, né? Cara, a gente pegou e viu alguns valores ali para poder gravar esse vídeo aí, né, em conjunto. E você recorda que a gente comentou da produção do etanol de milho e o crescimento que essa produção está tendo nos últimos anos. E essa produção ela se deve principalmente por essa característica de a produção do etanol estar atendendo um grupo de pessoas muito grande, né, cara? Que é justamente o consumidor final, porque ele está ficando feliz lá com
essa pegada mais ecológica, digamos assim, mais sustentável da produção de etanol a partir do milho. A indústria deve estar feliz pra caramba, que estão construindo usina de produção de etanol aí com força, deve estar lucrando bem, e o produtor está tendo destino para a safra dele. Então, tendo a demanda para o milho, o produtor consegue rentabilizar muito mais a área, né? Então, aquele produtor que às vezes deixava de plantar uma safrinha porque produzia um pouco menos e tinha um risco um pouco maior de fazer safrinha, hoje, quem sabe, ele está pensando em fazer um investimento numa irrigação para poder produzir milho safrinha, está tendo demanda por esse milho, né? Então, ele não vai, teoricamente, perder esse produto. Isso aí acaba sendo benéfico para todo mundo, né, cara? Esse ciclo aí, se realimenta, se autoalimenta e o desenvolvimento é bem alto. A gente viu uma informação importante ali, cara, para fazer a elaboração desse vídeo para o pessoal, que a produção do etanol na última safra, o etanol a partir do milho, na última safra gerou na casa de 4,3 milhões de metros cúbicos, mais ou menos nessa casa. E a expectativa do próximo ano é que a gente já bata 6 milhões de metros cúbicos. Então, cara, de uma safra para outra, a gente já tem um crescimento aí de mais de 30%, né, nessa produção do etanol a partir do milho. Isso é interessante, é importante e é expressivo, né? Porque se está tendo um crescimento tão alto desse, a gente está vendo que está tendo demanda pelo milho e cada vez mais milho vai ser necessário, vai ser preciso, então os produtores vão precisar melhorar as produções, conseguir entregar mais milho para suprir essa demanda da indústria, né, cara? Sim, e levando em consideração aí também o cenário mundial, né? Lendo uma reportagem aqui, uma pesquisa, os pesquisadores estão dizendo aí que até 2030 vai aumentar aí cerca de 165% na produção desses produtos, né? De biocombustíveis, né? Entra aí o etanol, que é o principal, e também o biodiesel, que está bem sendo falado, e o biometano. Então, a demanda mundial vai aumentar e muito, né? Então, para isso precisa que a produção também seja elevada. Então, é toda uma cadeia que vai sendo levada, né? Tem maior demanda, vai exigir maior produção e vai exigir maior demanda do produtor também, que produza mais para poder entregar. Então, é toda uma cadeia que vai girando e eu acredito que vai ser interessante aí no futuro essa produção de milho, de etanol a partir do milho. Isso aí é importante. E a gente tem outro cenário, cara. O pessoal comenta sobre a tecnologia dos carros elétricos e o impacto que vai ter sobre o, esse setor. Só que é uma tecnologia muito cara ainda, né, cara, para conseguir ter uma distribuição na população. Então a gente vai ter que se contentar com os carros a combustão por um bom tempo aí ainda. E acaba que essa impulsão aí a indústria consegue depois se adaptar e converter para alguma coisa que seja interessante para a sociedade e continue o processo nessa indústria aí, né? Hoje estou falando aí de carro elétrico, né? Pega por base aí um carro, assim, no padrão popular, digamos assim, que é elétrico, já está custando aí 250 mil, 300 mil. Então, sai muito fora do padrão, né? Sem contar que hoje no Brasil ainda está muito, digamos assim, precário a questão de pontos, assim, para abastecimento elétrico, né? Poucas rodovias ou poucos lugares que tem. Então, acaba que é meio arriscado também para quem compra ter, né? Então você falou, nessa. Vamos depender da combustão aí, principalmente desses combustíveis, por um bom tempo, aí, até esse mercado de elétricos e tudo mais ganhar um espaço maior, né? É isso aí, cara. Acho que a gente conseguiu destrinchar bem essas informações aí no vídeo de hoje. Da minha parte é isso aí, cara.
Show de bola. Da minha parte também acho que fico por aí. Pessoal, agradecendo mais uma vez você por assistir nossos vídeos aí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal para dar uma força pra gente. Não deixe também de deixar seu like, seu comentário com sugestões ou críticas e a gente vai se falando. Isso aí. Forte abraço. Até a próxima. Feito, pessoal.